Enquanto muitas empresas ainda lutam com processos lentos, perda de produtividade e sistemas ultrapassados, outras já estão entrando em uma nova era da automação inteligente. Uma era onde a tecnologia não é mais custo, é vantagem competitiva. Bem-vindo à Cobrazi Network. Uma abertura forte e, bom, totalmente necessária para o cenário de hoje. Com certeza. E o objetivo desta análise profunda de hoje é justamente documentar essa arquitetura e modernização empresarial. Vamos focar o nosso mergulho nos registros da Cobrazi Network que, para quem não conhece, deu início às suas atividades no Japão no ano 2000. É um marco e tanto, né? Mais de 2 décadas de mercado. Exatamente. E ao longo dos anos, a Cobrazi Network expandiu sua presença internacional. Eles criaram parcerias estratégicas com data centers em diversos continentes, incluindo o Japão, Brasil, Estados Unidos e Índia. O que mostra uma musculatura técnica bem rara de se ver. Pois é. E olhando os documentos durante essa trajetória, eles atenderam gigantes do mercado. Grandes clientes como Carrefour, Renault, Arte São Paulo, MRI Válvulas, Brasil Florestal e muitos outros. O objetivo desta nossa documentação corporativa é entender como esse nível premium de tecnologia pega negócios normais e os transformar em operações globais de altíssimo desempenho. É que a verdade dura do mercado corporativo contemporâneo é que o amadorismo digital deixou de ser um mero inconveniente. Hoje, ele é uma falha fatal. Verdade. Essa transição de processos físicos para ecossistemas integrados virou puramente uma questão de sobrevivência e de escalabilidade. Se a fundação técnica de uma companhia não for inabalável, a operação vai ruir sobre o próprio peso, sabe? Bem na hora de acelerar o crescimento. Isso nos leva diretamente ao primeiro grande desafio. Antes de falarmos sobre ecossistemas globais, acho que precisamos bater na tecla das empresas que ainda vivem no passado analógico. Aquelas que ainda dependem do papel. Exato. Pequenos empresários, gestores industriais, fábricas regionais, empresas familiares. Os documentos são muito claros sobre a crise de produtividade que a gestão tradicional causa. Mas, sendo o advogado do diabo aqui, até que ponto manter esses processos manuais drena o crescimento de um negócio? Bom, a grande ilusão operacional é achar que o problema é só a lentidão. O verdadeiro inimigo da inteligência corporativa, quer dizer, o grande ralo de dinheiro, chama-se silo de dados. Silo de dados. Como isso funciona na prática? Imagine o crescimento caótico de uma operação. A equipe de vendas fecha negócios pelo WhatsApp. Os setores de estoque atualizam uma planilha local. E o financeiro usa um sistema antigo que não se comunica com absolutamente nada. Nossa, é um pesadelo de gestão. É o caos. Os dados ficam aprisionados. E a consequência direta disso é a latência da informação. Existe um abismo temporal gigantesco entre uma ação no chão de fábrica e a liderança vê esse impacto no caixa. Isso muda tudo. Não estamos falando só de economizar tempo preenchendo formulários, né? Estamos falando de eliminar a cegueira da gestão. Precisamente. Se os dados não fluem na mesma hora, as decisões são tomadas com base em achismos ou olhando pelo retrovisor para relatórios do mês passado que já nascem mortos. E tem um outro lado, um custo de credibilidade invisível. Os registros apontam muito para a importância de uma presença digital sólida. Pense nas vendas entre empresas. Quando uma corporação tenta fechar um contrato milionário usando um e-mail genérico gratuito, em vez de um domínio próprio, tipo vendas@empresa.com, quem está comprando recalcula o risco na hora. Fica parecendo algo amador, né? Exato. Transmite a imagem de um negócio temporário. Essa falta de presença corrói a confiança do mercado instantaneamente, mesmo que o produto seja impecável. É uma sabotagem invisível. E, bom, entendendo esse isolamento de dados e essa imagem fragilizada, a nossa discussão precisa avançar para as soluções oferecidas. A orquestração digital que a Cobrazi Network projeta. Que é onde a mágica técnica acontece. Sim. E lendo o material fica claro que não é só contratar um site bonitinho. Estamos falando de desenvolvimento de websites profissionais, aplicativos sob medida e integração total com o Google Workspace. Mas o que me chamou muita atenção nos relatórios foi o uso do AppSheet. O AppSheet é revolucionário para gestão integrada. Como isso viabiliza o controle em escala mundial, na prática?
O fascinante do AppSheet é que ele democratiza o desenvolvimento de software. Ele pega bancos de dados estruturados, como planilhas inteligentes do Google, e transforma em aplicativos de celular e web de alta complexidade, sem precisar de meses de programação pesada. Uau! Dá um exemplo prático de como isso muda a rotina de quem nos ouve. Imagina um supervisor de logística em uma fábrica parceira. No modelo antigo, ele anotava saídas de carga numa prancheta para alguém digitar no fim do dia. Com a automação inteligente, ele tem um app personalizado na palma da mão. Ele aperta um botão e o sistema registra horário, localização via GPS e a carga. Instantaneamente. Instantaneamente. O painel da diretoria é atualizado, o estoque na nuvem é descontado e o cliente final já recebe um aviso automático. Tudo no mesmo milissegundo. É o fim daquela latência de informação que a gente comentou. O buraco negro entre a ação e o dado some. E essa abrangência se estende para o controle da equipe também, certo? Totalmente. Os controles abordam localização de funcionários, setores, gestão de empresas contratantes, e os documentos falam de uma verdadeira revolução na folha de pagamento. Acessos digitais aos olerites, né? Exato! A redução do uso de papel vira uma métrica de sustentabilidade e de agilidade. Os olerites ficam ali, na tela do aplicativo corporativo. A tecnologia se torna onipresente, mas invisível na sua complexidade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para os líderes modernos. A entrega real da Cobrazi Network não é um pacote isolado de ferramentas. É a criação de um verdadeiro sistema nervoso digital corporativo. É uma ótima analogia. O site atrai o visitante. O preenchimento do formulário alimenta o sistema do Google Drive e aciona o app da equipe comercial. Isso engatilha uma automação nas redes sociais. É a biologia aplicada aos negócios, onde cada departamento sabe exatamente o que o outro faz. E se a gente conecta isso a um cenário maior, o impacto financeiro dessa integração é brutal. Ferramentas como o Google Analytics, mencionadas na documentação, não servem só para contar visitas. Servem para a inteligência real de mercado. Isso! Servem para rastrear quais campanhas de marketing geram receita e quais queimam dinheiro, permitindo ajustes em tempo real para garantir o retorno sobre o investimento, o famoso ROI. A dinâmica do negócio muda de reativa para preditiva. Maravilhoso! Mas espera aí, tem um ponto crítico nessa ideia toda de sistema nervoso digital. Qual? Ter toda a operação digitalizada e centralizada na nuvem soa como o auge da produtividade. Mas isso não cria um alvo gigante. Se o olerite, o financeiro e o chão de fábrica dependem desse fluxo, o que acontece quando o servidor físico sofre um apagão ou um ataque cibernético? Parecem colocar tudo em um único ponto de falha. Bom, isso levanta uma questão importantíssima. É de longe o maior pesadelo de qualquer gestor inteligente. E a resposta nos leva direto para a fortaleza de infraestrutura. Porque software nenhum sobrevive em hardware frágil, né? Exatamente. A documentação da Cobrazi Network detalha uma blindagem de segurança premium. É a resposta direta a esse medo de colapso. O destaque absoluto nos documentos é o foco em backup externo corporativo, a proteção contínua de dados e a redundância geográfica. Redundância geográfica. Vamos traduzir isso para a realidade do empreendedor de hoje. Como isso funciona? Imagine a rede elétrica de um país avançado. Se uma usina tiver uma falha grave, as cidades não ficam no escuro porque o sistema redireciona energia de outras usinas na mesma hora. E os dados funcionam da mesma forma. O princípio é o mesmo. Os relatórios mostram uma presença em 12 data centers espalhados pelas Américas, Europa, Ásia e Oceania. Aquela parceria estratégica no Japão entra aqui então? Sim, com suporte inclusive em japonês, conectando mercados de ponta a ponta. Então, se um servidor de repente falha no Brasil ou nos Estados Unidos por um desastre qualquer, a empresa não sai do ar. Impressionante. O tráfego e os backups são redirecionados e acessados de outro continente instantaneamente. Essa redundância internacional elimina o risco operacional, transforma a tecnologia em um verdadeiro seguro de vida para a continuidade dos negócios. É a arquitetura anti-desastre. Mas ter os dados pulando entre continentes em 12 cofres diferentes não gera lentidão?
porque, para o mercado digital, siglas não importam se o site demorar 10 segundos para carregar numa semana de Black Friday. A velocidade é tratada com extrema agressividade por eles. Performance e segurança caminham juntas. O material menciona servidores em nuvem, usando CPU dedicada da linha AMD EPYC, além de armazenamento SSD NVMe. É aí que o jargão técnico pode assustar quem nos acompanha. O que a sigla NVMe quer dizer? O que esse SSD faz de tão diferente que justifique a atenção da diretoria? Bom, imagine procurar um relatório dentro de uma biblioteca gigantesca, onde os papéis estão jogados no chão sem ordem nenhuma. Caótico e demorado. Esse é um disco rígido antigo tentando processar milhares de requisições de estoque. O SSD NVMe é ter essa mesma biblioteca, mas os papéis são entregues na mão do gestor em uma fração de milissegundo por um braço robótico de alta precisão. Nossa, a diferença é brutal. Demais. Consultas em bancos de dados imensos ocorrem instantaneamente. E para coroar isso, eles utilizam a tecnologia WordPress Lightspeed Cache, que gera um aumento de velocidade relatado de até 70%. 70% é muito expressivo. O conceito de cachê costuma confundir muita gente. Como podemos ilustrar a ação desse Lightspeed Cache na prática de uma empresa? Pense na cozinha de um restaurante muito famoso e luxuoso. Se toda vez que pedirem o prato mais caro, o chefe tiver que picar tudo do zero, cozinhar e montar, vai demorar. Isso é um site comum. Certo. O Lightspeed Cache percebe quais pratos saem mais e deixa eles perfeitamente montados e aquecidos. Quando o visitante clica no site, a página já está pronta e é entregue quase que na velocidade da luz. É o que impede um e-commerce de travar durante um pico de vendas gigantesco. Uma ótima explicação visual. Agora fica muito claro o ganho de produtividade. Mas, bom, com a velocidade resolvida e o backup garantido pelo mundo todo, como fica a barreira contra invasões maliciosas? O sequestro de dados corporativos é um risco diário na economia de hoje. É a famosa porta da frente. Os registros mencionam o painel cPanel unido ao Immunify 360, além do firewall WAF sempre ativo e SSL gratuito. E como essas tecnologias agem como um escudo para quem está tocando a operação? O WAF atua literalmente como um chefe de segurança rígido na porta da companhia. Diferente de um antivírus normal, ele analisa o comportamento de quem tenta entrar. Ele conhece padrões de ataques globais. Se um robô tentar forçar um login, o firewall derruba a conexão na hora. Antes de qualquer dano real. Isso mesmo. E o Immunify 360 faz rondas, verificações diárias caçando qualquer malware escondido. E o mais incrível de ler nessa análise é a promessa de confiabilidade, né? Um uptime de 99,9% da rede. E quando precisa de gente de verdade, o suporte técnico opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. E com números de eficiência altíssimos. Os dados mostram que 81% das demandas são resolvidas em menos de 15 minutos. 15 minutos para resolver problemas complexos de TI. Pois é, não é sobre abrir um chamado e esperar dias úteis de braços cruzados. E o mercado reconhece isso fortemente. Eles trazem chancelas como o Prêmio Rossa Device de 2021 e uma nota fantástica de 4,9 de 5 no Trustpilot. Baseado em quase 2.000 avaliações, vale ressaltar. Não é amostra pequena. Exato. É o resultado prático de unir suporte impecável com tecnologia resiliente. Ele só precisa ter certeza de que a diretoria nunca vai precisar convocar uma reunião de crise por causa de um vazamento de dados. Perfeito. Se olharmos para toda a nossa jornada de análise hoje, a evolução é monumental. Começamos vendo operações sufocadas por burocracia e processos manuais. Vimos como a falta de presença online e a latência de informações sabotam lucros. E corroem o crescimento sustentável. Exato. Depois exploramos o ecossistema da Cobra Z Network. Entendemos que modernizar é construir uma orquestração digital inteligente. Integrar os sistemas do Google, aplicativos, folha de pagamento, tudo se comunicando. Sem gargalos. E para segurar tudo isso, vimos a infraestrutura impenetrável. Redundância em 12 data centers globais, processadores premium, desempenho otimizado pelo Lightspeed e segurança implacável.
Modernizar não é luxo, é a fundação para liderar. E, pensando em liderança, tem um detalhe nos documentos que deixa um pensamento bem instigante para o fim desta nossa conversa. Qual seria? Em meio a todas essas soluções de ponta, as fontes trazem uma frase curta, mas muito poderosa. A pergunta é: o que se pensa daqui a 10 anos? Interessante. E mencionam permitir que a inteligência artificial crie todo o projeto e o conteúdo da empresa de forma autônoma. Nossa, isso é uma quebra de paradigma enorme. Se a automação, a proteção contra desastres em vários continentes e os ecossistemas digitais já resolvem os gargalos técnicos de forma quase independente hoje, fica a pergunta para quem nos ouve refletir. Qual será o verdadeiro papel da liderança e da intuição humana na gestão corporativa da próxima década? Se a máquina executa a perfeição técnica, sobra para o gestor a estratégia pura, a visão e a inovação. A tecnologia garante a jornada, mas a intuição humana é o que desenha o destino do mercado. Um pensamento excelente para encerrar nossa análise de hoje. Encerramos este mergulho profundo com esse convite. Pesquisar e investir na transformação digital é a única forma de garantir que o futuro não seja uma ameaça, mas sim a maior oportunidade de expansão. Nos vemos na próxima documentação corporativa.